sobre a visão, Deus restaurando nossa visão. Creio que a sua visão ela começa a ser restaurada a cada dia, né, aos poucos, porque não é um passe de mágica, né, não é uma coisa instantânea, é uma coisa que Deus ele vai te clareando, né, que a luz vai entrando em nosso interior e essa luz, a palavra que é a luz vai entrando em nosso interior e vai trazendo luz para os nossos caminhos e vai nos orientando e abrindo nossa visão para o caminho que devemos seguir, amém? Então, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 1 de Salmos, começando do verso 1. E o verso 1 diz assim: como é feliz aquele, né? Então, ela já começa com uma afirmação, ou seja, é possível ser feliz, é possível viver feliz, amém? É possível encontrar essa felicidade. A felicidade é o estágio e um conjunto de coisas que você vive de uma forma prazerosa, satisfeita. Então, a palavra do Senhor está dizendo para nós, como é feliz aquele. Então, se você quer ser feliz, se você quer viver uma vida, né, que você tenha prazer ao término dela, que você tenha prazer ao longo dos seus anos, né, é possível, porque a palavra do Senhor nos diz que é possível ser feliz, né? E interessante que aí os versos e a continuação desse versículo posterior, ele começa a nos dar a direção. Não tem segredo, não tem mistério nisso, sabe? Está às claras que nós podemos sim ver, podemos sim ser participantes dessa frase de como é feliz aquele, né? E aí, em cima disso que eu quero falar com vocês, porque a visão que nós caminhamos numa visão para esse caminho, para encontrar algo que Deus ele promete para nós em sua palavra, para a promessa que Deus preparou para as nossas vidas, para alcançar a vontade perfeita do Senhor. Então é para esse caminho que nós seguimos e é em cima da palavra que nós caminhamos. Né? Então, continuando o verso 1, se você está acompanhando comigo aí, diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? Que não segue o conselho dos ímpios. Né? Ímpios são pessoas que conhecem algo, conhecem, né, a palavra e vivem de uma forma completamente fora da palavra. Eles vivem um caminho oposto, né, da palavra de Deus. Muitos conhecem a palavra, outros talvez nem tanto, né? Mas essa palavra que o Senhor fala para nós, assim, que não segue o conselho dos ímpios, é muito importante e não imita a conduta dos pecadores. E mais um ponto, nem se assenta na roda dos zombadores. Você talvez deve estar falando assim, nessa quarentena eu não tenho nem contato com esse tipo de pessoa, né? Não tenho nem contato, não sento na roda dos zombadores porque não pode ter agrupamento, né? Não estou imitando conduta pecadoras porque não estou andando com ninguém. E nem estou conversando com ninguém, então não dá para ficar ouvindo os conselhos dos ímpios. Né? Talvez nós pensamos desta maneira, talvez estamos tranquilos em relação a isso, mas, queridos, eu quero dizer para ti que realmente na quarentena onde isso se intensifica. É na quarentena que tem se intensificado essa situação. Né? Devido a não estarmos ocupados com a mente no dia a dia, na tarefa do dia a dia, nos trabalhos do dia a dia, muitas vezes estamos aqui aguardando, né? E a mente fica aí oscilando, né? Ociosa. Então é nesse momento que aumenta esse risco de nós exatamente fazermos isso, ouvir os conselhos dos ímpios, imitar as condutas dos pecadores e se assentar na roda dos zombadores. Amém? Como que nós fazemos isso? E aí, meditando na palavra, buscando em Deus, né, esse entendimento da palavra, porque foi um dos pensamentos também que nós
fazemos. E uma das coisas, né, até a Beth já escreveu ali, né, umas a coisa que nós fazemos nessa quarentena mais ficamos nas redes sociais, assistindo televisão, séries. Então, nós acabamos enchendo o nosso mundo, enchendo a nossa vida, cheio de notícias de ímpios, né, de pessoas ímpias, ouvindo o que eles estão fazendo, né, tendo contato com essas coisas e acaba entrando em nossa mente muito dessas coisas, né, essa ideologia, né, de pânico, né, acabamos ouvindo sobre pânico, 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 e acabamos ficando preocupados e absorvendo esse espírito ruim, né, através de séries, né, séries já entra nessa parte aqui de se assentar na roda dos zombadores. Por que eu falo isso? Que séries, muitas séries, muitos filmes, eles nos colocam nessa roda. Como? Porque pensa comigo, assim, Jesus veio se entregar, deu a vida para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele morreu para que tenhamos vida. E nós assistimos na série, nos filmes, pessoas matando, pessoas tirando vida, pessoas lutando e batalhando e matando outras pessoas, e aí acabamos, né, absorvendo isso, essa situação. Né? Eu não assisti a série na Casa de Papel, mas conversando com uma das alunas, né, que eu dou aula online, ela falou que não gostou muito disso porque ele te faz você gostar e estar do lado daqueles que estão contra a lei. E tem muitos filmes hoje nesse sentido, muitas séries, que sempre te faz estar do lado do mal, né, da pessoa má, mas te mostra um olhar que é o certo, e você acaba entrando, né, assim, torcendo para que ele se dê bem, e a ordem, a justiça, as polícias, a gente fique contra isso. Né? Então há uma ideologia, né, dessa rebelião, dessa rebeldia ser implantada em nós, de nós tomarmos um partido e ficar contra a ordem, contra a Constituição, contra a instituição imposta por Deus, autoridades impostas por Deus, ou seja, acabamos absorvendo um pouco disso. Isso é sentar-se à roda dos zombadores, porque eles estão deturpando, ao invés de vida, que foi o que o Senhor Jesus Cristo veio nos fazer, é morte. Vê se você pega um filme evangélico, se tem essa ideologia de vamos ficar do lado, né, do que não é mocinho, né, e torcer para que ele se dê bem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia fala que para nós sermos felizes, nós não podemos ter parte com essas coisas. Quer ver uma outra coisa que acontece muito em filmes, séries, em TV, em coisas que às vezes nós não percebemos, ou às vezes até percebemos. No capítulo 3, se eu não me engano, de Gênesis, o homem cai e o que acontece? Deus, né, dá a sentença e cobre o homem, né? Mata um cordeiro e aí faz vestes. Então o Senhor cobriu. E nos filmes eles fazem o contrário, eles descobrem. Eles querem mostrar a nudez. Então a nudez está indo de contra a vontade da qual o Senhor nos instituiu. E nós não temos o direito de descobrir a nudez de ninguém. Então é uma contramão que nós temos sendo influenciado, bombardeado na mídia, na televisão, que eles não estão nem aí. Eles querem fazer o quê? Venda, querem que você assista o filme, que você compre, que você faça. Mas eles estão preocupados em vender, eles querem vender o que a grande massa gosta. E nós temos sido bombardeados com isso. Né? Graças a Deus já começaram, né, preparar filmes evangélicos, muitas pregações. Ou seja, tem muita coisa boa assim na internet que nós podemos seguir. E nós temos que tomar cuidado para nós não sentarmos na roda desses escarnecedores. Então, tem outra coisa também que eles usam muito, né? O Senhor fala para nós estarmos com canções, com salmos,
né, cantarolar a palavra, compartilhar a palavra, procurar manter a nossa mente pura, santa e agradável ao Senhor, porque só a mente purificada, uma mente santa que busca a palavra limpar o seu interior é que terá comunhão com o Senhor. Mas, como nós vemos em séries, em mídias, essa comédia mais ácida, uma comédia mais de duplo sentido, fazendo você, querendo trazer você para pensamentos de segundas intenções. Então, isso é o que a mídia faz. E isso é exatamente sentar-se à rodas dos zombadores. Estão fazendo aquilo que a palavra fala para não fazer. A palavra fala para nós andarmos uma vida de santidade. E você vê, assim, nos filmes, as pessoas nem são casadas e tem sexo, tem cenas de sexo. Eles, depravados, assim, não são pessoas casadas, sabe? E aí estimulam, né, o sexo antes do casamento. Isso desde as séries mais jovens, né? Nós temos visto isso, essa simulação e essa ideologia de implantação, sendo que Deus falou para guardar o sexo depois do casamento, que é uma coisa santa, pura, aonde você vai compartilhar algo com que vocês serão um só, depois de assumir esse compromisso de um matrimônio. Então, mas no mundo de hoje, isso meio que é natural, e você assiste, você... Quando eu falo você, eu falo assim, o mundo, né, está apto a isso, está vivendo essas coisas. E nós temos sido contaminados. E quando nós fazemos o que o mundo está fazendo, nós estamos imitando a conduta dos pecadores. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado para nós não imitarmos essa conduta dos pecadores, né? Nós temos entrado em situações que parecem normal. É normal hoje em dia, queridos. Normal para o mundo. Mas nós temos que renovar a nossa mente de acordo com a palavra. Porque é a palavra que determina sim ou não. Se nós vamos obedecer ou não vamos obedecer. Bom, então é a sua atitude que vai demonstrar se você vai obedecer ou não vai obedecer. E a sua atitude vai falar por você. E essa sua atitude estará estampado diante do Senhor o tipo de pessoa que você tem se tornado durante a caminhada. Então isso é muito importante. Se eu sou uma pessoa que eu digo, não vou entrar nessa área, até mencionei um pouco sobre, hoje na manhã, sobre o homossexualismo, né? Não vou entrar nessa área da fornicação, não vou entrar nessa área do adultério, eu vou dizer não para a mentira. E aí o que acontece? Quando eu digo não para essas coisas, eu estou imitando a conduta dos santos do Senhor. Eu estou dizendo não para o mundo, isso é dizer não para o mundo e sim para Jesus. Não é dizer sim para Jesus praticando coisas do mundo, do qual é natural para eles. É natural o homem sair com outra mulher, ter uma relação extraconjugal, é natural para o mundo. Sabe? Eles aceitam, é natural mentir, é natural a relação entre dois jovens antes do casamento, ou de pessoas que não são casadas, é natural. No mundo isso é natural hoje em dia. Né? É natural no mundo não encontrar meninas mais virgens para o casamento, isso é natural para o mundo. Né? Mas nós não somos deste mundo. O Senhor disse que vai nos deixar no mundo, mas nós não somos deste mundo. E aí, quando nós dizemos não para essas coisas, não para a televisão, isso não é bênção para a minha vida, não, eu não quero isso, você está fazendo o quê? Resistindo ao diabo. Resistindo ao diabo. Quando você começa a viver uma vida dizendo não para as coisas que não são do Senhor, você está resistindo ao inimigo, vai chegar uma hora ele vai fugir de você e isso vai gerar em você a unção de Deus. E você caminha na unção de Deus
quando você resiste ao inimigo. E essa unção vai afastar o inimigo, essa unção vai trazer a cura na sua família, essa unção vai trazer a bênção de Deus sobre a sua família, essa unção vai trazer a luz para você caminhar, você será seguro na sua caminhada, você não será envergonhado, o inimigo não roubará a sua herança, o inimigo não terá acesso àquilo que Deus preparou para você, quando nós andamos na luz como Ele na luz está, e quando nós estamos na luz do Senhor, não temos parte com o mundo. E é muito claro isso na palavra, sabe? Nós só precisamos dizer o que realmente nós queremos viver. Como eu vou viver para o Senhor? Então esse tempo de quarentena é que eu vou continuar os versos e ele vai trazendo cada vez mais clareza. O verso 2 é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. É exatamente isso. Não para as coisas do mundo e amém para as coisas do Senhor. Bom, as pessoas às vezes não costumam a orar porque a oração é um ministério que é dado a todas as pessoas que se achegam a Cristo. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser pastora, né? Nem todos vão ser músicos, nem todos vão cuidar da limpeza da igreja, nem todos, mas todos vão ter um ministério chamado oração. A oração ela é desenvolvida quanto mais você se aproxima de Deus, mais as coisas do mundo vai deixando de lado. Quanto mais as coisas do mundo, mais a oração vai ficando de lado. E quando eu falo oração, quer dizer, eu falo oração de ouvir e responder e ter essa comunhão com o Senhor. Então ele tem esse prazer, ele tem essa vontade, tanto na oração, quanto no jejum, quanto na busca do Senhor. Ou seja, isso você se motiva quanto mais inserido você está nas coisas de Deus, ou você se automotiva quanto mais inserido está nas coisas do mundo. Isso é meio que natural. Bom, e aí a palavra do Senhor diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Essa é a nossa satisfação. Eu deixo de fazer aquilo porque eu quero fazer isso para o Senhor. Eu deixo de viver o segmento do mundo para viver isso no Senhor. Eu deixo a zombaria, os pecados, os ímpios, para viver as coisas do Senhor. Tá bom? Não adianta falar que você não gosta de ímpios se a gente ouve os conselhos. Não adianta você falar que você não gosta do pecado, porque continua praticando. Não adianta você falar que você não gosta dos zombadores, se a gente se assenta nas suas práticas. Né? Então, nós temos que ter a clareza de quem realmente nós estamos servindo. E no verso 3 diz o seguinte: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então, quando nós caminhamos naquela unção que eu falei para vocês, as coisas começam a fluir, você começa a dar fruto, pessoas se achegam a você e você consegue trazer pessoas ao Senhor. Você vê o seu trabalhar, o seu fruto se achegando ao Senhor, pessoas se achegando a Deus, pessoas buscando em ti uma resposta para a vida deles e você sabe que você vai direcionar para onde eles têm que ir. Você sabe quem é que é a solução. Ou seja, você começa a ser o socorro dessas pessoas que estão sendo perdidas, que estão na zombaria, que estão na bebedeira, que estão no pecado. Você começa a ser uma referência para que eles possam sair da vida que eles levavam. Bom, e nós temos que tomar muito cuidado, porque o que tem acontecido é as pessoas do mundo, né, estar na vida que o mundo leva, né? E acha que está tudo normal, acha que está tudo bem. E na verdade, queridos, não está. E o verso 5, que é o último que eu vou ler, é um chamado de atenção aqui que o salmista faz para nós. Que diz o seguinte, por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Então, os ímpios são aqueles que ouviram a palavra, né? Eles vão ouvir a palavra, talvez vão ser praticantes ou não sabemos, mas eles vão ouvir a palavra e aí eles não resistirão ao julgamento, eles serão condenados. Os ímpios, quando eu digo assim que eles estão seguindo ou não, é no sentido, seguem alguma parte, outras não. Né? Fazem algumas coisas e outras não.
servem ao Senhor um pouco, mas em outras coisas não. E não abrem mão de coisas que o afastam do Senhor. E aí sempre essa troca, né? Hoje eu sou um pouco santo, amanhã não, caí hoje e aí começo a fazer umas coisas do pecado, depois volto. Ou seja, essa oscilação. Então, esses são pessoas que conhecem a palavra, sabem como viver, mas não vivem e não passarão no julgamento. Tá bom? Eles não resistirão ao julgamento, é o que está escrito aqui. Esse é para esses que estão vivendo aí fora. Esses que estão vivendo no mundo. Mas, no verso 5 diz assim, ó, nem os pecadores na comunidade do justo. Esses são aqueles que estão na igreja, estão na comunidade, ou na igreja, né? Comunidade, tanto faz, dos justos, mas são pecadores. São pecadores que vivem a prática do pecado, não pecadores buscando o arrependimento. Não é não que nós não temos mais pecado. Nós cometemos pecado, mas quando o Senhor abre os nossos olhos, né, que é o que nós estamos falando, Deus abrir os nossos olhos, nós começamos a batalhar para deixar esse pecado, a cortar o pecado pela raiz, a dizer não, a abrir mão, a falar, não vou fazer mais, não quero isso para minha vida, sabe? Eles tomam posição. Esses que tomam posição, eles estão caminhando para um caminho de santificação. Mas esses que não tomam posição estão dentro da igreja, eles vivem dentro da igreja, eles estão junto, misturado com os justos, mas vivem uma vida como o mundo vive. Talvez não inteira como o mundo vive, porque está realmente muito terrível. Né? Uma outra notícia que nós vemos, acompanhamos, realmente você fala, olha só aonde que chegou a maldade do homem. Olha onde chegou a maldade do homem de roubar tanto dinheiro em pleno de tanta necessidade pública na saúde, sabe? Isso é uma maldade que a gente não consegue nem digerir para entender o que leva o homem a isso. Né? Mas, não estou dizendo a esse nível, mas talvez não é um grande ladrão, um grande enganador, mas vive práticas que o mundo vive. Então, se nós andamos nessas práticas do mundo, nós também não resistiremos o julgamento. Então, é um momento que nós devemos, assim como o Ademir ministrou, que ficou bem gravado, temos que arrumar a nossa casa, organizar, põe a casa em ordem, a casa que somos nós, do templo do Espírito Santo. Põe a casa em ordem, arruma a casa, comece a... Deus está mostrando, Deus está trazendo a clareza, a palavra está entrando. Acredito que em nome de Jesus a palavra vai continuar dentro de você durante essa semana. E o Espírito Santo de Deus está te falando, então comece a obedecer à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo a você, à igreja, à comunidade, né, na comunidade dos justos. Então, ouça o que o Espírito está dizendo, porque nós não queremos chegar na vinda do Senhor Jesus Cristo e não resistir no julgamento. Sabe? É uma coisa que nós devemos buscar mesmo no Senhor, buscar força no Senhor. Eu ministrei no domingo passado passos para você se achegar ao Senhor. Bom, porque sabemos que às vezes possamos estar muito contaminados, mas há esperança. Faz os passos que foi mencionado na live passada, que é o de buscar ao Senhor, né? E comece a buscar o Senhor. Comece a buscar o Senhor deixando o pecado, deixando aquilo que te aprisiona, amém? Deixando aquilo que te faz escravo. E não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer, o importante é você estar, Senhor, a partir de hoje não quero mais isso para a minha vida. A partir de hoje eu tomo a posição. E não importa o que vai acontecer. Porque uma coisa eu digo para você. Tudo que você deixar nesta vida, o Senhor Jesus disse que você conquistará nessa vida e muito mais na vida eterna. Então se é algo que você tem que deixar, quão grande for, não importa. O importante é que você vai alcançar muito mais na presença do Senhor. O Senhor... Ele quer ter esse momento contigo, mas Ele é santo. O Senhor é santo, Ele não habita no meio do pecado. Então, nós precisamos deixar o pecado. E a cada revelação que o Senhor mostra a nós,
nós nos arrependemos, nos humilhamos e falamos, Senhor, me ajuda a ser diferente. Eu quero vencer isso, eu não quero essa prática na minha vida. A palavra é muito clara, ela fala, aquele que mentia, quando se converte não mente mais, o que roubava não rouba mais, o caluniador não faz mais calúnia, né? O feiticeiro não faz mais feitiços, não trabalha com feitiçaria, o enganador não engana mais. Né? Então, isso é a mudança do Evangelho. Do Evangelho em nossas vidas. Não tenha medo de abrir mão daquilo que está te afastando do Senhor. Porque às vezes não chegamos na terra prometida. Porque ainda há coisas que nos prende e nos faz ficar estancado naquilo que nós vivemos, sendo que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Vão ter muito mais para você. Deus quer que você dê fruto. Deus quer que a sua geração dê fruto. Deus quer que as águas correntes do Senhor sejam sempre vida na sua vida. Né? Isso é o que Deus tem para você. Bem, aí ele, voltando ao verso 1, que diz, como é feliz aquele. Amém? Quer ser feliz? Quer ter uma geração feliz? Como é feliz aquele que segue aquilo que nós conversamos agora, que nós compartilhamos agora. Amém? Quantos estão entendendo? Diz amém aí. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês, porque tem muita coisa que nós queremos largar e não largamos. Sabe por que não conseguimos largar? Porque somos escravos do maligno. Mas esta noite para você, de manhã para alguns, e na noite passada comigo, eu tenho algumas palavras para declarar sobre a tua vida, que esse governo do mal, desse pecado que não te larga, está encerrando esta noite. Amém? O Senhor te libertará. E quando o Senhor te libertar, você vai adorar ao Senhor. Quando o Senhor te libertar, verdadeiramente você será livre para adorar ao Senhor e viver aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Amém? Ninguém consegue adorar ao Senhor se é escravo, porque a adoração ela parte do princípio de liberdade. Né? E se você não está liberto, você não consegue chegar a níveis de adoração mais altos, ou níveis de adoração. Nós lemos de manhã que o Senhor disse para Faraó, deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Então o povo só podia adorar quando fosse livre da mão de Faraó. E ele não poderia adorar ali enquanto era escravo, porque era escravo. Então Deus teve que trabalhar a liberdade, a libertação do povo dele, para que ele pudesse receber a adoração. Então nós temos que buscar em Deus essa liberdade, essa libertação para sermos adoradores a Deus. Amém?